Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje a agência Lilás fala de produções artísticas e de eventos. Tem uma introdução até grande para esse episódio de hoje, mas vamos lá. O setor de eventos no Brasil registrou um consumo recorde de 25,33 bilhões de reais no primeiro bimestre de 2026, consolidando sua maior expansão histórica. O mercado ele movimenta por ano cerca de 813,5 bilhões de reais e projeta atingir 15 milhões de empregos gerados até 2035. Essas informações elas são da Associação Brasileira dos Promotores de Evento e também noticiada pela Billboard. Importante a gente começar dessa forma, porque hoje o nosso convidado ele trabalha ativamente na produção de eventos, da produção artística aqui do Ceará. Algumas das peças que o nosso convidado teve a participação ativa são Divinamente Pecadoras, Caviar com Rapadura, Humor na Praça, a Comunidade, Paracuru Comedy, Por que os ETs Não Querem a Gente, Mostra de Cinema e Direitos Humanos e Emergência Climática, além de ter trazido para o Ceará peças como Tsunami e Gongada Drag. Estamos com Milton Webo. Tudo Oi, bom? tudo bom? Deixa eu te perguntar, o Webo, a tua empresa é o Webo CS, que fala ou se pronuncia de outra maneira? É, WebCS, Tá, porque pela escrita eu fiquei, será que é o Webo CS mesmo? Enfim, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer sua participação aqui, e aí eu queria já começar com uma análise. Eu queria que você analisasse o mercado quando você chegou, né, há anos atrás, e o mercado atual, porque você já está há alguns anos trabalhando com produção de evento e produções artísticas e tal. E aí eu queria que você fizesse essa comparação para a gente começar aqui a nossa conversa. Ó, primeiro eu quero agradecer, né? Tá aqui é um privilégio estar contigo. Você sabe o quanto eu admiro muito você enquanto profissional, enquanto pessoa. E vamos lá. Inclusive, esse mês no qual estamos gravando faz 10 anos do meu primeiro evento. Tô comemorando 10 Uma anos de carreira, uma década. década. O que mudou em uma década? Muita coisa, muita coisa. Mas observando e trazendo muito para minha realidade que hoje, aliás, desde sempre, desde quando eu começo na produção cultural, que é a comédia, mudou muita coisa. Eu acho que, sobretudo, os investimentos do que vem de órgãos públicos, do que vem de edital, de leis de incentivo e a profissionalização dos profissionais da comédia. Acho que a gente ainda está a passos pequenos, mas a gente tá caminhando para um cenário bem interessante na comédia cearense, assim. Não falando porque a comédia cearense em si, ela é muito grandiosa. Eu falo a produção em si, né, dessa produção, porque o humor cearense, ele tem quase 30 anos aí, né, sendo o que é, carregando o estado do Ceará nas costas, mas a profissionalização disso ainda é uma coisa, digamos que, ao meu ver, um pouco nova, né? Me explica Então, melhor. os humoristas, eles, na verdade, a maioria dos humoristas, das pessoas que fazem humor no Ceará, eles se autoproduzem. Então, existe talvez agora me Uma fugiu a palavra. trava. Uma trava, mas um vício, talvez, do fazer de qualquer jeito, talvez. E aí eu Tá, falo, obviamente, eu não tô entendi. generalizando, mas grande parte sim. Vai fazendo, vai fazendo. E aí, Sem uma estrutura, sem uma pesquisa, sem uma exatamente. profissionalização um pouco mais. Sem uma estrutura mesmo por trás. Muitas das vezes tem diversos artistas que se autoproduzem e tá tudo bem também, porque não tem problema nenhum. Mas eu acho que quando existe uma estrutura por trás disso, toda uma pesquisa, uma profissionalização da produção da comédia no Ceará, a gente se fortalece ainda mais, né? E vem nascendo realmente isso cada vez mais forte. Atualmente, inclusive, existe uma rede agora, uma rede que a gente chama de rede
rede do humor cearense, que são a união das 5 maiores produtoras de comédia do Ceará. E a gente vem aí trabalhando para essa profissionalização, para essa melhoria, talvez, desse âmbito aí da produção da comédia, sabe? Tá. O que a gente tá falando já da questão do cenário e tudo mais, mas eu acho que, dependendo de quem assista, seria interessante a gente exemplificar o que você falou a respeito de produção, né? Porque quando a gente fala sobre estruturar, sobre analisar, sobre tornar esse ambiente do humor no Ceará um pouco mais profissional nesse aspecto, a gente tá falando sobre ter um produtor, sobre ter profissionais por trás de todos esses processos, né? Justamente para que ele não seja algo tão faça você mesmo. E aí muitas vezes acabe parecendo mais amador, né? Mas aí vem o teu papel, que é o papel do produtor. Eu queria que tu explicasse o que o produtor faz para quem ainda não entende esse universo. Né? Porque é muito amplo, né? Quando você vai ver o que é que um produtor faz. Então eu queria que tu jogasse a gente nesse mar e dissesse o que é que o produtor faz. Olha, a produção cultural ela é muito ampla. E aí existem as, digamos que, especializações dentro da produção cultural. Certo. O produtor, que eu falo que é o produtor que faz tudo. Né? Desenvolve, cria, trabalha com marketing, assessoria, faz tudo dentro de um projeto. Mas existe a produção artística, que lida diretamente com o artista, com o fazer do artista, né? Com esse cuidado da plástica do espetáculo, por exemplo. Existe o produtor executivo, que é aquele que entra em campo e executa, né? O produtor de campo mesmo, que vai, que viaja, que acompanha os artistas, que acompanha o andamento de cada projeto. Existe a coordenação de produção, que é o cérebro da coisa, né? Que vai coordenando, que pensa, que vai desde o planejamento, da criação, da idealização, e passa por todos os processos, seja ele roteiro, cenário. Tem a produção para o artista em si, o produtor do artista, e também do espetáculo, que não necessariamente é o mesmo produtor, mas às vezes é. Sim. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Quando existe uma estrutura dessa, o ideal é que não, porque aí a gente consegue entregar um bom produto, né? Um bom projeto. Não que um produtor só não faça, mas é muito difícil, é muito mais complicado um produtor só entregar uma demanda gigantesca, porque as pessoas veem um espetáculo acontecendo, não tem ideia da magnitude daquilo, do tanto de trabalho que aquilo dá para acontecer, né? E o tanto de emprego que gera também, tanto de né? emprego que gera de maneira direta e indireta. Indiretamente. Então, assim, existem espetáculos que a montagem dele dura 1 ano, 6 meses, sabe? Depende muito do que é o espetáculo. E só tudo para mais. ele ir a público, ele tem aí um pré de 1 ano. Dependendo do espetáculo, sim, ou até mais. Uau. Se for um musical, por exemplo, que aí tem uma equipe de figurinistas, e cenário e montagem de não sei o quê, e aí muita gente, é muita coisa, é muito detalhe. E nisso gera emprego desde o momento 1 da concepção do espetáculo, da primeira reunião, e aí você passa por todos os processos, né? Porque aí gera uma cadeia de empregos, de estilistas, de costureiras, da galera... camareiros, produtores, assistência de produção, coordenação executiva. Galera do estúdio que você vai gravar as músicas, captação de recursos, sonorização, iluminação, montagem, muita coisa. Certo. Agora voltando pro que tu falou, porque a gente precisou voltar, porque eu pensei, não, vamos falar sobre essa história da produção, porque eu acho que é interessante. Então, o cenário que você encontrou era um cenário em que não existia essa produção tão bem determinada, né, para algumas artistas do humor, né? E hoje você enxerga essa evolução, é isso? Não que não existisse, mas eram poucos os artistas que tinham essa estrutura, né? Esse apoio ali. Seria essa visão mesmo de necessidade de ter uma produção, ou era mesmo porque não tinha? Eu acho que era porque tava tudo certo, tava dando certo,
fazer do de jeito que qualquer tava. maneira que De desse. qualquer, Porque a gente tá falando aqui de qualquer maneira e tudo mais, mas é óbvio que a gente Existe não um tá. trabalho, né? Existe um trabalho e a gente também não tá diminuindo de forma nenhuma, até porque o nosso encontro aqui é para enaltecer. Mas aí é interessante a gente fazer esse comparativo, porque quando a gente fala, por exemplo, do Brasil. A gente sempre se refere ao Brasil lá para fora como o país do futebol, né? E aí quando a gente chega aqui existe uma organização imensa quando se trata de times de futebol, né? A gente vê atletas com grandes carreiras, não só na área de ser um atleta, mas de influenciador hoje em dia. A gente vê uma valorização do futebol enorme em relação ao país, a comoção do país quando se trata de Copa do Mundo, fazendo feriado no comércio, fazendo todo o movimento que faz com que o Brasil se torne um país do futebol, porque culturalmente ele se tornou esse país do futebol. Quando a gente vem pro Ceará, o Ceará é a terra do humor. Ela carrega também no seu sobrenome essa história da cultura, do humor, ela carrega essa história e a gente tem as estrelas locais, assim como seriam dadas as devidas proporções os atletas do futebol, né? Sim. E aí, quando a gente vê o cenário nos bastidores, ele não é tão organizado como o futebol, por exemplo. E às vezes até não tão valorizado quanto o futebol é para a população brasileira, como seria para os cearenses, né? Dada essa proporção. É isso ou é impressão minha? Sim. Eu acho que existem alguns pontos, né? O cearense, por natureza, ele já é moleque, né? Ele já é humorista, já nasce no humorista. Eu costumo dizer que nasce humorista em árvore, né? Mas, e assim, eu acho sim que o cearense, ele valoriza o nosso humor. Eu acho que o que acontece, talvez, é uma falta de reciclagem da coisa, né? Porque os tempos mudaram. Né? Então é necessário. Eu tô falando. Não, eu tô gostando do que tu tá falando, eu tô refletindo, porque assim, quando tu fala assim, os tempos mudaram, eu entendo muito o que tu fala, de verdade, e eu acho que precisa da reciclagem, mas eu ainda, quando tu diz assim, eu acho que o cearense valoriza, mas eu ainda acho que deveria valorizar mais, porque, por exemplo, se pega essa comparação que eu fiz do futebol, Pelé, ele ainda é Pelé, né? Pois é. E aqui a gente tem um monte de Pelé. A gente tem um monte de humorista que fez história. E quando a gente fala de história, a gente não tá falando de história no Ceará. Que fez história no Brasil. Que modificou a cena do humor no Brasil. Que a gente fala de uma galera que mudou a história, inclusive, da televisão brasileira. E eu não vejo essa comoção como deveria ser. Não é que eu não vejo a comoção, eu vejo a comoção, mas como deveria ser. Como deveria ser. Entendeu? Na minha concepção, por exemplo, as pessoas compram... Aí, mais uma vez, a comparação. As pessoas compram álbum de figurinha dos atletas da Copa, que a maior parte deles nem são daqui do nosso país, e é caríssimo e tá tudo certo. E aí eu não tô criticando isso, o que eu tô dizendo é que eu não veria um público tão grande do nosso estado fazendo esse mesmo movimento de comprar figurinhas, por exemplo, né, dos humoristas. É isso que eu tô falando, é essa valorização nesse sentido. Eu entendo que tu tá falando, vou fazer caras e bocas, porque às vezes eu tô pensando sobre o que tu tá dizendo. Mas é só percepção, porque eu sou público, né? Tu é produção, tu tá vivendo então, com essa galera. Mas é isso mesmo. Eu acho que falta uma reciclagem, falta se atualizar muitas das vezes na linguagem do humor em si, né? A internet tá aí, né? A inteligência artificial tá aí. É um negócio que veio pra ficar. A internet veio pra ficar, a inteligência artificial veio pra ficar. E você continua do mesmo jeito que era há 30 anos atrás, sabe? O comportamento das pessoas mudaram, sabe? Não se brinca mais com pessoas LGBTs, não se brinca mais com racismo, não se brinca mais com esse tipo de coisa. Então você precisa realmente mudar. E eu acho que... às vezes existe uma resistência de algumas pessoas, e aí eu tô abrindo, não tô falando só do humor cearense, eu tô falando da comédia em si nacional. Existe uma resistência de muitas pessoas
Mas dá pra fazer graça, dá pra ser inteligente e ser engraçado ao mesmo tempo. Dá pra ser engraçado De e... achar que é uma modernização de linguagem é uma limitação. Exatamente. Quando, Porque na verdade, é uma forma de você fazer uma coisa diferente. Talvez modificar de novo a história, né? Exatamente. Porque assim, o humor ele nasce do bullying, né? Mas as coisas podem mudar e não ser diferente, não perder a graça. Eu acho. E assim. E voltando que eu estava falando com relação à estruturação, a investimentos e tudo mais, eu falo nessa coisa da profissionalização com relação até mesmo que você falou no início, as leis de incentivos, os editais culturais. Quando eu comecei, era um mato. Quando eu comecei, era mato as leis de incentivo, porque ninguém entendia. Hoje, muitos artistas, e aí eu falo no geral também, não conhecem as leis, não entendem muito das leis, e nem os produtores que trabalham com isso. Ah, então eram um pouco utilizadas as leis, porque tinham as ferramentas, mas não sabiam usar as ferramentas. Não sabia usar. Assim, e eu percebo que hoje as pessoas estão mais atentas a essas ferramentas também, que são os editais, as leis de incentivo, né, a cultura, enfim. E aí a coisa da internet veio para mudar também, muitas pessoas se revelaram na internet, surgiram muitos talentos na internet, muitos talentos migraram para a internet, outros talentos não foram muito, e eu acho que talvez seja essa percepção do público cearense que tá na internet, mas não tá vendo o artista que é muito bom, que é muito, desculpa a palavra, é muito foda, mas ele não foi pra internet, ele não consegue chegar lá, ele não consegue falar a linguagem da galera que tá na internet. Eu acho que é isso. Ele não consegue manter o legado uma vez que ele não se atualiza. Uma vez que ele não se atualiza. Existe um impacto de eventos pós-pandemia? Alguma coisa que aí eu não tô perguntando no geral, tá? Não tô aqui perguntando de dados específicos. Quero saber na sua rotina, nos seus eventos, existe algum novo tipo de protocolo para os eventos ou as coisas agora já estão continuando como eram antes da pandemia? Existe alguma modificação que você percebeu? Um acréscimo de público, uma diminuição de público ou um protocolo diferente que agora precisa ser feito? Algum impacto assim? Não vejo. Eu acho que voltou realmente com tudo, assim. Claro que aos poucos agora, atualmente, eu não vejo diferença do que era antes. O que eu vejo diferença do que era antes é a questão financeira mesmo, com relação à valorização dos artistas. Entendi. Mais ou menos? Menos, porque menos valorização na pandemia isso mudou, né? Isso baixou, ficou ruim para todo mundo, para os donos de casa, para os contratantes e tudo mais. E aí foi preciso baixar para que todo mundo pudesse trabalhar. Mas aí depois algumas coisas não mudaram, não voltaram, assim. Mas são casos específicos. Tem alguns artistas que não, que mudou e mudou muito bem. Eu vou pra outra provocação, que eu tô pra provocações hoje. Eu tô que nem o Marcelo Taz na TV Cultura. Que é o seguinte, quando a gente fala de evento, a gente tem o evento a partir da percepção de vocês, que são produtores, e a partir da percepção do público. Eu só posso falar da percepção do público. E é o seguinte, o que eu percebo, que os eventos, pelo menos antes, eles tinham mais esse viés do entretenimento, de você viver uma experiência, era aquilo, né? O evento, ele era para aquele momento, para aquele dia, para aquela experiência que você ia viver de maneira isolada. E hoje eu sinto que os eventos, eles transmitem mensagens em detalhes que antigamente não tinham. É uma percepção pessoal, você vai me dizer se é ou se não é. Por exemplo, o cuidado se redobra em relação, por exemplo, a quem vai patrocinar esse evento. Por exemplo, se você tem um evento que o patrocínio é de bet, você já está transmitindo uma mensagem. Se você escolhe para subir ao palco um artista num período específico, por exemplo, de eleição, que tem um posicionamento público em relação a políticas públicas e tudo mais, você passa uma mensagem também, mesmo que de forma indireta. E assim sucessivamente. Cada um dos detalhes vão dando mensagens para o público e não necessariamente para o público que vai fazer parte daquele evento, mas para o público que está absorvendo ali a campanha publicitária do evento e de tudo mais.
Isso é uma questão? Isso é conversado em reunião? Esse tipo de a escolha do patrocínio, a escolha de quem vai subir no palco, a escolha de cores, a escolha. Isso está sendo conversado? É uma questão ou viajei total? Deve e tem que ser, assim, é um processo que não pode deixar passar, é a coisa da responsabilidade social, né? Hoje os eventos, eles assumem isso também. Deixou de ser só um evento cultural, deixou de ser só, vou ali assistir o show do artista tal. Deixou de ser isso. O evento hoje ele não é só a atração, ele é muito mais do que isso, né? Ele precisa comunicar alguma coisa e ele precisa se preocupar o que ele comunica, para quem ele comunica e quem, principalmente, com quem ele está atrelando a imagem dele. Porque, por exemplo, a marca, né? A marca, ela, ela vale, passa, enfim, Tá a tudo marca bem, vai. se apropria da minha reputação enquanto projeto cultural, Sim. enquanto evento, e eu também tô ali ligando a minha imagem à dela. Então, se essa marca ela não tem uma boa reputação, eu posso estar perdendo a minha reputação, por exemplo, entendeu? Também. Sim. E aí, como é que tá o cenário com bets, né? Porque bet, assim como inteligência artificial, como não sei o que, é uma coisa também que vai impactando e ela vai se misturando a todos os setores, né? Hoje eu abro minha geladeira, tem propaganda de bet. Eu tava num bar ontem e aí tinha umas cartazes de bet, eu digo, o que é que esses cartazes de bet estão fazendo aqui? E aí agora eu descobri que até no bar, se você vai, tem o negócio da bet. E aí também teve polêmicas, né, de artistas que estavam em eventos que eram patrocinados por bets e na hora que eles entravam no palco, as pessoas cobriam a bet porque o artista não queria ser associado à bet. Então, assim, o setor de eventos está muito, muito, muito impactado com essa história dos patrocínios de bets. E eu queria saber como que isso está mexendo com a tua profissão, qual é a tua visão disso e como isso está se dando. Isso prejudica, isso faz... Porque também é um dinheiro que gira, né? Mas a que custo? Olha, para ser bem sincero, eu ainda não tenho muito uma opinião muito bem construída sobre esse tema. Mas é importante avaliar nesse caso, eu acho que depende muito. Eu tô tentando Do cenário. fazer. Eu tô tentando não me comprometer muito. certo. Então, mas aí eu acho que um dos pontos é você. Esse evento, ele tem o público, tem criança envolvida, tem adolescente envolvido? Qual que é o evento, sabe? Qual é o teu público? Porque, como eu disse, eu não tenho muito uma opinião construída porque eu tô dentro da parada, entendeu? Então, assim, eu não posso simplesmente dizer, eu, como Milton Pessoa, eu sou totalmente contra as bets. Eu não sou a favor, né? Porque se tornou um problema de saúde, né? Mas cada um sabe onde aperta o sapato. E eu acho que vai muito disso, vai muito da coisa, da coerência também, entendeu? Eu vou fazer um evento para crianças, para família, e eu tenho lá a Bet patrocinando em tudo que é coisa Bet, incentivando Bet. Mas talvez passe um pouco despercebido se for uma festa de forró, por exemplo, uma festa aleatória e tá ali a marca, a galera, enfim, eu não sei muito o que dizer, na verdade eu não quero me comprometer. Mas é isso, não, sabe? Mas até a tua forma de falar é uma resposta já. Até o teu titubear é uma resposta. Mas eu vou cutucar ainda mais. Que é o seguinte, a gente tem aí, né, dados que mostram a questão das bets se tornando um problema de saúde pública mesmo. A gente vê famílias sendo destruídas por causa de questão de endividamento. Então elas se tornaram, de fato, uma grande praga social nesse aspecto, Sim. né? Então, assim, esse teu titubear
em relação a isso, não querer se comprometer. Eu quero, na verdade, entender qual é o cenário hoje que a gente tem nos bastidores em relação à produção de eventos e tudo mais. As bets, elas tomaram conta da maioria dos eventos e tudo mais, com injeção de verba e tudo e tal, porque tem muito dinheiro ali. E aí, como que tá a questão do cenário para você se desenvolver eventos hoje? É necessário? A bet se tornou o mal necessário? Não dava para fazer como antes se fazia com as marcas? Ou elas têm um aporte tão maior que aí agora possibilita coisas que não possibilitavam? O que faz com que tu titubeie como profissional nesse aspecto? Já que o Milton, você ferrenhamente diz que é contra. Mas sendo o produtor e estando ali nos bastidores, o que te faz... Tá, eu preciso considerar coisas porque... Por quê? Eu acho que, na verdade, eu não quero ofender os colegas. Ah, entendi. É um ponto, é uma justificativa. Mas, assim, eu não tenho a necessidade. As bets, elas estão invadindo os eventos porque elas pagam mais. E é muito mais fácil. Entendeu? A captação disso. Elas estão muito mais interessadas. E elas buscam, então, né? E elas buscam também. O que facilita e é a muito captação mais fácil. de vocês. Para captação de patrocínio é muito mais fácil. Eu tenho esse evento, é X público, esse público, bora. É assim. Só que, assim, existem muitas marcas sérias que estão também super interessadas em eventos. Só que é um caminho um pouco mais difícil. Né? Porque não é simplesmente... A captação de patrocínio não é simplesmente eu chegar pro patrocinador, tô aqui, você é um patrocinador, eu vou passar 1 hora falando do meu evento na reunião. Não, eu vou falar do meu evento, obviamente, mostrar os pontos positivos, mas eu vou falar da marca, eu vou falar quais os benefícios da marca, eu vou trazer uma estratégia de marketing para aquela empresa. Eu vou entender qual que é a dor daquela empresa, o que ele tá ali desfalcado de marketing, e eu vou dar a solução para ele. É essa coisa. E é isso, talvez, que as pessoas tenham uma dificuldade maior. Entendeu? E aí é muito mais difícil, obviamente. E porque a gente tem aí as marcas grandes e sérias que querem sim entrar na coisa. A gente tem leis de incentivo, a gente tem edital cultural de repasse direto também. A gente tem diversas formas. Então não precisaria de bet. Dá pra fazer sem bet. Dá pra... Cara... Assim, fazia antes sem bet. Porque falar assim, dá pra fazer sem bet, então não é tão fácil assim o processo, mas aí te mostra uma capacidade de profissional também, porque nem tudo que é fácil também, tudo se cobra um preço, né? Tudo. E às vezes o que é mais fácil tem um preço ali que não é aceitável. Dá pra fazer mais fácil, por exemplo, qualquer uma das profissões. Eu acho que é porque bet paga mais e dá menos trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que os eventos hoje, eles estão se encaminhando pra bets. Eu acredito que sim. Você diria... Eu não queria me comprometer, acabei me comprometendo. Mas você diria que os produtores estão indo nessa e aceitando o processo de bet porque trabalha menos? Porque é mais fácil. Ou seja, trabalha menos. Entendi. E porque dá mais dinheiro, gente. A produção cultural, ela é fascinante. E eu acho que para você fazer cultura, você tem que ser apaixonado. Mas paixão também não é só isso. Não é só paixão, né? Tu acha que a questão de a gente viver num país polarizado em que muitas vezes a arte ela é atacada, né? Quando vira e mexe a gente vê personalidades públicas, políticos atacando a arte, faz com que as bets elas consigam entrar mais fácil nesse tipo de país, porque aí facilita o processo de captação de patrocínio e aí sendo mais fácil o produtor vai lá e diz com certeza. Porque vamos lá, agora falando de bet, fazendo esse comparativo, já que a gente tá fazendo isso, vamos falar de Rouanet também, porque é um tema... A gente tem uma parte só pra Rouanet. Né? Então não, que pode estar enganchada, pode ser, a gente pode fazer, mas o que eu queria saber é que
É porque pra mim é muito contraditório. Eu posso estar sendo muito leviano no que eu vou falar agora, mas é porque a arte, na minha concepção e na minha vivência, salva. Me salvou de uma infância difícil, me salvou de momentos difíceis. A arte salva. E a Beth afunda. Então, pra mim, são duas coisas que elas não estão muito conectadas, entendeu? Sim. E quando eu vejo um evento cultural que fomenta música, que fomenta literatura, que fomenta alguma coisa, patrocinado por Beth, me dá um conflito de interesses como público. Eu olho e digo, não faz muito sentido. Mas, enfim. É porque, na verdade, infelizmente, existem muitos produtores que visam o financeiro, né? Então, assim, não tá muito se importando com a arte em si, com o propósito daquilo, o impacto dessa coisa, né? Que é a Beth dentro do seu evento. E aí é um problema, porque se você tem um festival consolidado e você coloca a Beth nele, você tá colocando em risco a reputação do seu projeto, né? Do seu festival. Vamos falar de Lei Rouanet. Vamos. Só coisa leve. Só coisa leve, pauta meu Deus. leve. Mas as coisas, elas eram pra ser leves. Eram pra ser leves. Natália, pode colocar pra gente. Eram pra ser leves, mas eu acho que a questão de polarização do país e a incapacidade das pessoas de entender a arte como um pilar faz com que várias coisas da tua profissão sejam tabu de se falar, que é importante de se falar. Vamos lá. Porque isso tudo é negócio. A gente tem eu acredito como população em geral, a gente tem essa deficiência em pensar na arte como algo descartável, sendo que a arte, ela é um pilar. Um país não existe sem arte, sem cultura, e um país sem arte, sem cultura é um país defasado. E aí a gente fala muito sobre... A gente vê essa galera que fomenta muito esse discurso nacional de que o Brasil é subdesenvolvido, o país é de terceiro mundo, de não sei o que vem com essas críticas, mas países de primeiro mundo são países que fomentam a cultura do seu próprio lugar. E aí você fala isso, e você quebra a sua própria cultura e você quer viver a cultura de outro país, é tipo a Beth e a arte, na minha concepção. Você tá indo por um outro caminho. Não tem coerência. Não tem coerência. Mas assim, se a gente vai falar de Lei Rouanet, é importante a gente também definir o que é a Lei Rouanet, né? Porque aí tem muita gente que não conhece. Sim. Ou, né, joga muita desinformação no ar por uma questão até mesmo de política. A Lei Rouanet, ela permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda devido para financiar projetos culturais. Em vez de pagar todo o imposto ao governo, o contribuinte direciona esse valor para a arte. O processo é rigorosamente monitorado pelo governo para evitar desvios de finalidade e garantir que os projetos ofereçam contrapartidas sociais, como ingressos gratuitos ou oficinas. Vale ressaltar que quando a gente fala dessa isenção de imposto, a gente não está falando de uma isenção de 100%. A gente está falando de uma isenção que é até 6% de pessoa física e 4% de pessoa jurídica. Então, não é que o dinheiro sai do governo. Ele é uma isenção, né, para empresas e pessoas físicas que querem fazer esse processo, e também não é uma isenção total dos impostos. É uma parte específica que é destinada à cultura, que não iria para a saúde, que não iria para a educação, que não iria para a segurança, porque não existe essa história de você desviar uma coisa de um setor para o outro, porque isso é crime. Exatamente. Então, quando as pessoas falam que a Lei Rouanet desvia verba de um setor para o outro, isso não existe, né? Eu queria que tu passasse, Natália, só mais um para a gente contextualizar a questão da Lei Rouanet. A cada R$1 investido via renúncia fiscal, R$ 7,59 retornam para a economia, né, englobando as atividades diretas e indiretas, e R$ 1,39 em arrecadação tributária. Pode passar, Natália. Com isso, a gente traz um dado de que a Lei Rouanet ela injeta 25 bilhões no PIB nacional, movimentando toda a cadeia produtiva da indústria cultural. Então a gente não está falando sobre uma lei que ela não vê o retorno desse dinheiro. Muito pelo contrário, a gente começa esse episódio falando sobre a possibilidade da produção atingir 15 milhões de empregos gerados até 2035.
além de ser injetado 25 bilhões de PIB nacional somente nesse incentivo Lei Rouanet especificamente. Agora você pode falar sobre a Lei Rouanet, por favor. É importante falar que a Lei Rouanet ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela precisa, obviamente, ser questionada e passar por processos de melhoria, né? Mas vamos lá, a Lei Rouanet, como bem falado aí, o que acontece? Nós, produtores, artistas, submetemos um projeto na Lei Rouanet. Esse projeto passa por uma avaliação, são pessoas qualificadas para julgar se esse projeto está apto ou não para receber esse recurso, e após ser autorizado, né, aprovado, o projeto foi aprovado, aí eu vou captar. Não é simples assim, meu projeto foi aprovado, eu vou receber aqui. Não, eu vou atrás das empresas. Inclusive tem projetos que são aprovados pela Lei Rouanet e não consegue a captação. Exatamente. Porque a empresa precisa querer. Exatamente. Aí chegou num ponto que o mais difícil não é nem escrever, não é nem toda essa parte burocrática, que também não é muito fácil, mas captar que é o mais difícil. Você encontrar a empresa que queira investir no seu projeto. E aí é exatamente o que foi falado, é só um dinheiro que ia para o governo e vai ser injetado na cultura. E que vai ser injetado na cultura, e vale ressaltar que volta para a nossa economia. Exatamente. Fomentando o PIB nacional. Exatamente. Né? Hoje a produção cultural movimenta quase 4% do PIB brasileiro, ou seja, é um ecossistema econômico gigantesco, né? Então, assim, mas voltando lá para a Lei Rouanet, e aí a gente precisa procurar essas empresas. O que a gente estava falando aqui mais antes, né, anteriormente. É aquela coisa, a empresa precisa ter objetivos parecidos com os do seu projeto, precisa ter uma conexão ali, porque não é, né, toda empresa que vai investir em qualquer projeto, né? Embora seja um dinheiro que não é tão dela assim, mas é onde ela vai colocar a marca dela. Exatamente, né? É só uma isenção. E a gente não tá falando, como eu disse, de uma isenção de 100%. A gente fala sobre Lei Rouanet, parece que vai um grande dinheiro, uma verba absurda, e a gente não tá falando sobre isso. Em nenhum momento a Lei Rouanet, ela é diretamente do governo para o projeto, e em nenhum momento as empresas que topam participar desse processo também passam 100% do seu imposto de renda para o projeto. O projeto ele não recebe em nada 100%, é sempre 4%, 6%, exatamente. E até... Né? E é importante falar que também existe prestação de contas. Eu usei esse dinheiro que é público, eu preciso prestar conta com o governo. Eu preciso dar contrapartida social. E a contrapartida social, que às vezes é ingresso gratuito, é essas contrapartidas, roda de conversa, ações formativas, enfim. Tem várias possibilidades. A gente, dentro desse projeto também a coisa da acessibilidade, né? Então, assim, a prestação de contas, eu preciso prestar a conta com o governo. Eu preciso dizer, olha, eu usei esse dinheiro aqui para comprar 10 canetas e eu preciso comprovar que com esse dinheiro eu comprei 10 canetas. Eu preciso comprovar, porque senão eu corro sérios riscos de ter problemas jurídicos lá na frente ou até mesmo ter que devolver o dinheiro. Então, assim, é um negócio sério, é uma ferramenta muito séria, que é levado a sério, mas infelizmente as pessoas disseminam aí ódio e informações totalmente equivocadas com relação a essa lei. E tem a coisa também dos artistas, né? Só os artistas globais que recebem, que são patrocinados pela Lei Rouanet. Não é, gente, não é. Esse dinheiro todo aí vai para muita gente, emprego direto, indireto, sabe? O pipoqueiro que tá lá na frente do teatro, ele também ganha com isso. Os hotéis, os restaurantes, o motorista de aplicativo, limpeza, segurança, montadores. É muita gente que é beneficiada dentro desse ecossistema, com o dinheiro que vai investido na cultura. Importantíssimo dizer isso. Eu queria, Natália, que tu colocasse a próxima tela, e aí eu vou te pedir licença para falar sobre uma repercussão do influenciador Luiz Ricardo, que ele
erroneamente embaixador de Bet, erroneamente já ser um embaixador de Bet, ele detonou a campanha contra as apostas que os artistas estavam fazendo e disse que deveriam pedir o fim da Lei Rouanet. E aí a gente explicou aqui que o que é a Lei Rouanet, né? Que não é um dinheiro que vem diretamente do governo, é sim uma isenção que as empresas podem ou não dar por um projeto que é aprovado pela Lei Rouanet, que existe uma prestação de contas seríssimas em relação a isso. E vale ressaltar que o influenciador que falou isso, ele trabalhou como assessor parlamentar durante mais ou menos 8 anos. E assessor parlamentar ele é pago com dinheiro público. E é muito interessante a gente perceber que uma pessoa que foi pago tantos anos com dinheiro público não saber como funciona uma Lei Rouanet. Um assessor parlamentar não saber como funciona algo tão básico. Então, com perdão da expressão, eu acho que esse é o tipo de exemplo de um emprego de dinheiro público para uma ação errada, que no caso seria pagar esse senhor que joga na rede social uma desinformação dessa, gerando um impacto para os seguidores dele, e aí me dá um certo mal-estar em pensar que foram tantos salários pagos com dinheiro público para uma pessoa que ou não tem conhecimento ou tá jogando de maneira aleatória isso na internet porque é mau caráter. Então, assim, a gente ter pago tanto tempo uma pessoa burra ou mau caráter também aí sim eu acho que é um perigo pra gente. Porque problema. Eu fico me perguntando quantos assessores parlamentares não sabem como funciona a Lei Rouanet. E aí começam a fazer esse tipo de campanha dentro da internet para poder fazer desinformação. E aí também me surpreende muito que esse influenciador ele não saiba como funciona a Lei Rouanet e ele não queira estar dentro desse processo, porque para você fazer certos projetos você precisa ter talento. Ele só funcionaria como embaixador de Bet mesmo, porque além de ser uma pessoa que não tem informação ou é mau caráter, ele também não tem talento. Mas, saindo um pouco dessa esfera, porque como você citou, né, pessoas, influenciadores que falam esse tipo de besteira, eu queria que a gente fosse para outro tipo de influenciador, para outro viés. Eu queria só eu sei que tu não ia querer se envolver nisso, porque eu só precisava jogar. Eu queria só acrescentar um comentário. Eu acho que, sinceramente, esse rapaz só tá querendo tirar o foco da Bet. E aí tá utilizando de uma ferramenta muito séria, mas que é muito julgada, muito mal interpretada pelas pessoas, para tirar o foco de uma coisa como a Bet, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que ele é mau caráter mesmo. Pois é, temos questões aí. Então. Temos questões que na nossa cabeça já está muito bem respondida. Mas vamos lá. Sobre influenciadores, a gente está falando sobre esse exemplo ruim, mas vamos para os exemplos bons, né? Eu perguntei para ti sobre o pós-pandemia, né? Os impactos dentro dos eventos culturais e tudo mais. E aí eu consigo enxergar um aumento muito grande em relação aos influenciadores em todos os processos culturais, em todos os formatos que a gente possa imaginar. Influenciadores digitais na música, influenciadores digitais na novela, na peça de teatro, em todo lugar que você possa imaginar. Como que tá sendo isso? Tu tá lidando com essa galera nova? É uma galera que vem preparada, que vem despreparada? É uma galera que tem a ensinar ou tem a aprender? Os dois? Olha, existe os dois, na verdade. Eu acho que tem muita gente que tá sendo aí descoberta na internet, que tem muito talento, que é influenciador e aí parte para uma vertente dessa, uma linguagem cultural como a música, como o teatro. Mas também tem uma galera que só tá querendo se passar, assim, aproveitando da audiência que tem pra fazer alguma coisa que, enfim... Mas tu tem trabalhado com influenciadores digitais? Pouco. Mas sim, atualmente eu trabalho com uma influenciadora digital, que inclusive a gente tá lançando ela pra comédia. Pro stand-up. Vamos falar sobre ela. Quem é? A Raquel Andrade. Ela é uma pessoa inteligentíssima, super bem posicionada
E ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa de verdade. Ela tem várias formações, não tem? Tem, ela é advogada, ela tem mestrado, doutorado, é muita coisa que eu não vou desculpar, Raquel, mas eu não deu pra decorar não, amiga. Vamos botar ela como exemplo aqui para poder entender esse processo de transição. Ela vem de um meio que não é o meio artístico, né? Da advocacia e tudo mais, que é um meio até mais formal, né? É um Sim. meio completamente diferente do que é esse universo artístico e tudo. E aí ela ganha uma notoriedade, né, na internet, a partir da espontaneidade dela, dos posicionamentos que ela tem e tudo mais. E aí você decide colocar ela no palco ou ela se decide colocar no Não, eu palco? acho que, na verdade, ela só precisou, assim, de um empurrãozinho, mas ela já tinha esse interesse, né? Antes dela viralizar nas redes sociais, a gente já se conhecia, já tinha uma certa relação, e a partir do momento em que ela começa a viralizar, a gente se aproxima nessa vontade de ajudá-la, né? De tentar orientar ali de alguma forma, mas muito pro lado da publicidade. E aí, só que os conteúdos dela têm uma pitada de humor, né? Agora muito mais, mas ela antes ainda era só uma pitada, só pílulas ali dentro do que ela fazia na internet. Então ela começou a se interessar mais pelo universo da comédia. E aí eu perguntei a ela se ela tinha coragem de ir pro stand-up. Ela disse, eu tenho coragem não, eu quero. Aí a Weibo CS entra formatando esse processo. Vou usar a Raquel até o final agora de exemplificação, porque eu quero entender como é que funciona os bastidores disso. Qual é o primeiro passo? Ela decidiu que sim, o que que faz agora? Cara, assim, no caso da Raquel, foi muito simples e fácil, porque ela, na verdade, ela é uma artista, né? Hoje artista, mas ela é uma profissional muito organizada e comprometida. Então ela é pesquisadora também, então ela estuda muito a comédia, ela procura entender todos esses processos. Então assim, o que a nossa intervenção quanto ao que ela faz de comédia, de humor nos textos, no que ela fala e tudo mais, é muito ali parcial, muito aqui de canto, só disse assim, ó, não, assim não, só cuidado com isso, tem um time, tem um jeito de se falar essa coisa. Mas na prática o primeiro processo é o quê? Quando uma artista decide fazer esse processo? É escrever o texto, é formatar o projeto, você ajuda a formatar junto, porque assim, eu imagino que pelo fato dela não ter necessariamente vindo desse universo da arte, ela poderia já ter algumas coisas que ela queria, mas você envelopar isso numa ideia, ter um nome do espetáculo, ter um tema para o espetáculo, quem é que formata isso? É a Raquel mesmo que está formatando? Nesse caso, a própria Raquel que está formatando e a gente auxiliando ali, ajudando, mas é muito dela, vem tudo muito dela, assim, o que ela quer falar, o que ela fala. Na verdade, se pega muito referências do que ela já fala na internet, né? Mas é assim, sempre ou cada processo é um processo? Cada processo é um processo. Às vezes o produtor precisa tomar a frente dessa história. Mas assim, o artista, ele tem que ter a liberdade de criar. E aí pode ter outros produtores que não, mas eu não me envolvo muito nesse processo de criação. Certo. Assim, eu acho que, porque o artista, ele sabe o que ele quer e o que ele é, ele precisa saber, pelo menos, né? Como que ele quer se mostrar para o mundo, para as pessoas. Então, a partir daí é o que vem de arte dele, do que ele tem para apresentar enquanto arte. Então, eu não me envolvo muito. O que eu me envolvo é assim, ó, isso aqui funciona, isso aqui talvez não funcione, não tira isso, tem que ter esse time, tem que ter esse momento, nesse momento aqui não, mas em outro momento sim. São essas instruções, né? Uhum. E aí, passando por essa parte, né, que é a coisa, e aí, como que é levar pro palco, assim? Busca teatro, busca... Aí, como que você define o tamanho, por exemplo, para uma artista nova como a Raquel? Porque dependendo do espaço que você vá fazer, pode ser também uma questão que mexa na experiência.
tudo isso é contabilizado e aí com quem, como que é? Tudo isso é levado em conta, né? No caso da Raquel, né, na verdade, eu acho que em todos os casos é preciso fazer. A gente conversou muito, tivemos muitas reuniões para entender o que a Raquel queria, o que ela queria passar para as pessoas, né? E aí a gente conseguir trabalhar ali paralelamente com ela com o mesmo objetivo, né? Então foi feito isso, entendemos o que a Raquel quer. A partir da arte, eu quero ser stand-up. Eu quero ser stand-up. Ainda tem essa questão do formato, tem né? o formato, né? Tem a coisa do caricato, do personagem, do stand-up, que é o cara limpa, nananana. Eu quero ser stand-up. Beleza, então aí a gente entra também na plástica do espetáculo. Qual a iluminação que a gente vai usar? O que a gente vai fazer? Vai ter cenário? Cara, é muita não coisa, vai ter cenário? né? É muita coisa. E aí a gente começa a produção mesmo de vamos estrear, uma estreia principalmente. Cada coisa é muito importante. O local onde é feito isso, essa estreia, tudo tem que fazer sentido, né? E principalmente se tratando da Raquel, que é uma pessoa completamente ligada a isso, né? Que é uma pessoa que vem dessa coisa que precisa ter muita coerência. Ela é uma profissional, uma artista muito coerente. Então, a gente trabalha muito isso. Então, decide teatro, e aí, vamos lá, equipe, qual é a equipe? Quem que vai fazer o quê? Vai ter venda de ingresso, patrocínio, vamos lá, buscar as marcas, não sei o quê. Tudo é muita coisa. Eu posso listar aqui, mas é muita coisa. São muitas reuniões, são muitos detalhes. Quando tu vai falando, a gente vai lembrando o que tem. Porque como público, a gente sabe que tem, mas a gente não lembra. Quem foi que botou essa iluminação ali? E toda a iluminação é pensada. E tipo, quem é que decidiu que era azul? Quem é que decidiu que era vermelho? Quem é que decidiu que era... A gente não pensa sobre isso. A gente vive, a gente absorve a experiência e tudo mais. Exatamente. Tu falou sobre estreia. Eu acho importante a gente falar sobre estreia também, porque no cinema, quando a gente fala sobre estreia, é o ponto mais importante do filme, principalmente quando se fala de cinema nacional, né? Porque é aí onde as salas de cinema vão perceber a quantidade de público e aí determinar as salas que vão ser utilizadas para exibição daquele filme. Como é no teatro? A estreia ela tem o mesmo peso? Como é que essa análise é feita? E aí tem projetos que morrem na estreia, tem projetos que seguem mesmo que a estreia não funcione. Como que é? Ela tem o mesmo peso. A estreia ela é importantíssima por vários fatores, né? A gente vai entender se aquele texto é bom, se ele não é, e aí a gente vai talvez precisar mexer em algumas coisas. A questão da aparência, né, do público, porque grande parte do público vai muito pelo hype, pela coisa as pessoas estão indo, então eu também tenho que ir. Então a gente precisa lotar a casa, porque se a gente não lotar, talvez foi um fracasso. Né? Mas isso é muito... É tudo relativo. Relativo, isso é muito relativo. Isso não significa que porque a gente não lotou na estreia, a gente não vamos ter sucesso na turnê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas conta, mas favorece muito o processo. O digital, ele contribui ou atrapalha com esse processo? Contribui muito. Mas ele te dá falsa percepção também? Também, sim. Dependendo dos casos, sim. Mas sempre dá. Você nunca pode confiar 100% no digital. Eu não confio 100%. Por quê? Já aconteceu? Já. Não vou pedir nomes, mas... Eu já tive espetáculo que eu estreiei. Foi legal, foi bacana ali. Esgotou. Antes de estrear, esgotou e tal. Foi legal, foi muito legal. A gente viu a plateia rir bastante, então... Mas aí não rolou. Porque... rolou que tu diz as outras sessões. As outras sessões. Não dá pra perceber na hora que a pessoa só tem a capacidade de, naquele momento, com aquele espetáculo, fazer aquela sessão? Ou isso vai precisar ser visto em campo? Não, porque precisa exatamente ser visto em campo. Porque às vezes como relativo, né? A estreia pode ter sido ruim, mas se a gente tiver o cuidado com cada coisa e perceber, né, tiver essa percepção do que funcionou e do que não funcionou e alterando as coisas e formatando, a gente vai conseguindo se dar bem no rolê.
Mas, nesse caso, por exemplo, do espetáculo que não deu certo, acredito muito que por conta da linguagem, né? Eu vou falar o que é o espetáculo. Foi o Divinamente Pecadoras. O Divinamente Pecadoras foram 3 personas excepcionais do humor. E só que eles Fala as 3 foram... pessoas. Ah, não pode falar? Não posso, as pessoas vão poder saber mais. Enfim. Tu já disse o nome do Né, espetáculo? que é o Ciro Santos, a Aurineide Camurupim e a Marinalva. Certo. Né? São 3 gerações do humor Diferentes. que têm seus públicos muito, né? E que tem humores muito diferentes. muito né? diferentes, mas eles estavam migrando pro mais 18. Entendi. Né? E aí é um público E também aí de é um público diferente. Mas era exatamente essa a ideia. Pegar um outro público, trazer um outro público, sabe? E aí como foi? A estreia foi maravilhosa, mas aí depois as Teve outras dificuldade? sessões a gente teve mais dificuldade. E aí os próprios artistas, na verdade, um deles não quis muito mais continuar por conta da linguagem, que não fazia muito sentido para a carreira dele, e tudo bem. Mas aí a gente foi percebendo que era muito difícil. Porque, e aí, claro, são muitos fatores, né? Tem a coisa da promoção, de como você promove esse espetáculo, né? Porque, como eu disse, é um outro público que a gente precisa alcançar. Então, eu preciso me comunicar de uma outra forma com esses artistas. Eu preciso que esses artistas se comuniquem também de uma outra forma, né? É muita coisa que envolve aí. Então, a gente parou no meio do caminho porque, na verdade, não estava... Além dessa percepção de não ter dado muito certo, as carreiras foram tomando outros rumos também, né? O Ciro tá estreando um espetáculo, né? A Marinalva também. É muita variável É em um muito. espetáculo só. Porque tu tá falando de Divinamente Pecadoras, mas tem outras coisas acontecendo em paralelo, né? Tipo, pode estar acontecendo humor na praça, pode estar acontecendo Sim. outras coisas em paralelo que você também Tá. tem outras variáveis. Sim. Como que é trabalhar com uma profissão que tudo pode acontecer, inclusive nada? Eu ia falar uma coisa. Suspirou. É isso. É um pouco insalubre, assim, digamos, né? Mas é divertido também. Eu acho que tem um pouco de tudo aí. Mas eu acho que além de tudo isso, Poxa, gente, faltou a palavra, deu branco. Eu tive burnout, tá? Aí dá branco às vezes nas coisas. É desafiador, pronto, é essa a palavra. E eu Mais gosto satisfatório. disso. Sim, sim, sim. Como toda profissão tem seus percalços ali, seus probleminhas, suas... É porque o que eu imaginei foi aquela resposta que tu deu lá no início, né? Quando tu fala que um projeto, antes dele subir no palco, às vezes ele pode ter 6, 1 ano. E aí você vê ele se dissolver em 3 sessões, deve ser assim... Sim. Uma frustração, ao mesmo tempo é agridoce porque você aprende, mas ao mesmo tempo... Pô, passei 1 ano com isso aqui, captando coisa indo atrás de tudo. Criando, ensaiando. E aí tudo pode se perder em 3 tudo. sessões, uma sessão, 2. Exatamente. E o pessoal ainda acha que fazer evento cultural é subir num palanque e falar qualquer coisa. Isso aí é política, né? Isso aí é política, gente. Não é produção cultural, não, tá? Não confunda. Não confunda. Milton, a gente tá chegando no final, tá vendo? Nem fui tão mal, né? tão mal. Queria agradecer a tua participação aqui e eu queria que tu deixasse uma mensagem aleatória para produtores, para quem tá assistindo, para quem tá aí, para quem vai votar, enfim, para quem você quiser, deixe sua mensagem final aí como produtor. Eu acho que eu vou falar de uma das coisas que a gente falou aqui, que é muito importante nos projetos culturais, e aí entra essa questão do patrocínio, das marcas envolvidas e de tudo o que envolve um projeto cultural. É muito importante ter coerência. Você precisa ser coerente com as coisas que você faz, com o seu trabalho, com o que você diz, com o que você faz.
É isso, essa é a mensagem. Sejam coerentes, não sejam o rico Mel Gibson, meu nome? Luiz O rico, Ricardo, Luiz de, Ricardo. de rico Não não tem seja nem. uma pessoa dessa, por favor. Exatamente. Então sejam coerentes com esse episódio, assinando o canal, né? Se inscrevendo no canal, clicando no curtir e fazendo as suas avaliações 5 estrelas, por favor, lá no Spotify. Nós nos vemos no próximo episódio, nos próximos episódios. Até mais.